Oi, aqui é o Pastor Rafael e vamos começar uma série nova aqui no canal? Bom, ela vai se chamar Histórias de Graça. Eu sou escritor de ficção, sou leitor, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de histórias e elas sempre têm algo a nos contar. Afinal de contas, Jesus mesmo usava parábolas para ensinar verdades tremendas e espirituais, não é? Então, eu era profissional de marketing antes de abandonar tudo, né, para seguir ao Senhor e seguir um ministério onde eu estou em tempo integral hoje, apenas escrevendo meus livros e me dedicando ao ministério Muros do Evangelho, na obra que o Senhor tem para mim. E eu tinha um negócio chamado Histórias Irresistíveis, onde eu analisava filmes, séries, histórias de ficção, tá? E aplicava conceitos de marketing digital para que as pessoas usassem aqueles conceitos em suas empresas para divulgar os seus produtos e serviços. E eu vou fazer alguma coisa parecida, no entanto, bem mais excelente, porque eu vou pegar filmes, tá? Séries, histórias e às vezes até livros e trazer aqui os conceitos que eu interpretar, tá? Então deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Eu não estou aqui sendo crítico dos filmes, das séries, das histórias. Eu não estou aqui para analisar a fundo. Eu não estou aqui para concordar e nem discordar da análise de especialistas, críticos de cinema, tá? Críticos de séries, de TV. Não. Eu estou aqui para pegar, às vezes, um filme ou uma série vai ter uma mensagem específica, mas eu vou enxergar uma outra que é muito importante para quê? Para que eu encaixe o simbolismo onde podemos ver o evangelho ali. Então, eu quero usar filmes e séries, histórias em geral, para que você conheça a verdade do evangelho. Então, acho que você vai gostar muito, acho que vai ser uma série muito legal de vídeos. E espero que você compartilhe com outros. Até porque eu já peço no início, você nos acompanha, já deixa o seu like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube. Não basta só se inscrever, mas eu te peço, ó, se não inscreveu, inscreva-se no canal aqui embaixo à direita, no botão vermelho. Marque o sino das notificações, diga que você quer receber todas as notificações para que você seja avisado quando gravarmos vídeos, mas o seu like é muito importante. Se você não apertar gostei, o YouTube não entende que você gosta dos vídeos e não manda vídeos novos para você. E também, se você quiser que esse vídeo chegue para outras pessoas, deixe o seu like, porque ajuda que o YouTube mande os nossos vídeos para outros, tá bom? Então, mais uma coisa que eu preciso falar. Eu conheço a série Mundo Cópia, tá? Que o Iago faz lá no Dois Dedos de Teologia. Não é, apesar de ser um princípio parecido, tá? Não é igual, não é uma cópia do Mundo Cópia do Dois Dedos de Teologia. Até porque qualquer um que me acompanha há muito tempo sabe da minha história, sabe que sou escritor, sabe o quanto amo histórias e eu já tinha esse negócio chamado Histórias Irresistíveis que eu deixei para vir a servir somente ao Senhor na obra do Evangelho como pastor. Há muito tempo atrás, tá? Então é um pouco diferente da maneira que ele faz, a edição é diferente. Eu vou conversar mais com você aqui e não criar um vídeo editado, apesar de que é muito legal o que ele faz lá, eu indico que você assista, tá bom? Espero que se ele um dia assistir também goste da maneira que eu vou abordar aqui, um pouco diferente, um pouco mais conversando com você sobre o que nós vemos. Então o primeiro filme que eu escolhi, que vai ser aí o episódio 1, né, dessa série de vídeos Histórias de Graça, que eu chamei de Histórias de Graça, aqui no canal Muros do Evangelho, é sobre o filme O Sexto Sentido, lançado em 1999, 2000, algum tempo atrás, aí, quase 20 anos atrás, né? Então, o que acontece nesse filme? Quase 20 anos ou 20 anos, né? 99, 2000, cerca de 20 anos atrás. Ele é um filme que foi muito aclamado pelos espectadores, até pela crítica, porque ele tem um decorrer de filme, é um filme de suspense, de terror, né? E aqui eu já digo alguma coisa, se você tem problema com filme de terror, se você não gosta de assistir, é claro que tem alguns que não convém a cristãos assistirem, porque tem coisas que não convém, mas muitos não tem problema. Eu não tenho problema de assistir, não me faz mal, não me tira nada do evangelho, o que está arraigado em mim não muda, o que eu não me sinto bem eu não assisto, tá? Se você não gosta, não se sente bem, então não assista, não vá assistir, tá? Pode assistir esse vídeo aqui, mas não vai assistir. Mas também te peço que não venha julgar e dizer que o filme de terror é do diabo. Se for assim, temos que sair do mundo, porque tudo seria do diabo, tá bom? Então, o filme O Sexto Sentido. Esse filme é muito interessante, tá? E tem alguns simbolismos que eu, Rafael, destaquei
assistindo, tá? Para trazer aqui para vocês sobre verdades do evangelho no filme, tá? Ele é um filme em que um psicólogo começa conversando com a esposa, comemorando, e ele vai receber um prêmio, ser reconhecido, finalmente ser reconhecido depois de muito tempo de trabalho com crianças que têm problemas psicológicos, tá? Então ele comemora com a esposa ali, o filme começa assim, só que tinha alguém na casa dele que na verdade era uma criança que ele tratou há alguns anos atrás, e o rapaz cresceu e continuava com problemas psicológicos, psiquiátricos, e acaba dando um tiro nele. E aí passa-se um pouco de tempo na história, e mais ou menos um ano, se eu não me engano, e esse psiquiatra, ele começa a demonstrar problemas no casamento dele, né, com essa mesma esposa que ele estava comemorando, com a qual ele estava comemorando o prêmio que ele ia receber. Mas também começa a atender um menino, tá? O caso de um menino que depois vai se revelar um caso muito parecido com o rapaz que atirou nele, com o do rapaz que atirou nele quando era criança, tá? Ele vai descobrir isso depois. Então começa o filme assim. Então tem esse quase que prólogo do filme, né? O início ali, como começa, e tem o desenrolar, que já é o psicólogo, que é interpretado pelo Bruce Willis, chegando até o garoto, tá? Chegando até ele para atendê-lo, ajudá-lo no problema que o garoto tinha. E qual era o problema que o garoto tinha? O garoto via gente morta, tá? Então é uma ficção, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o que tem no filme é verdade, que tem fantasma andando por aí. Sabemos que as escrituras dizem que não há esse contato de vivos com mortos. Sabemos que a maioria dos fenômenos que se vê por aí ou é da mente humana, ou é parapsicológico, ou é provocado pelo demônio, por demônios, por espíritos imundos, tá? Sabemos disso. Então, por favor, tá? Separe a história, a ficção, e o que eu quero com a história trazer aqui sobre verdades espirituais da verdade. Então, quando eu digo o que acontece no filme, eu não estou dizendo que é verdade, tá bom? Eu sei que você já entende, mas alguém pode não entender, então é importante que eu explique aqui, tá? Então, o garoto via pessoas mortas, né? E tem até uma cena clássica, da qual eu vou falar mais à frente, desse filme, em que ele fala com o psicólogo lá, falando sobre que ele via pessoas mortas. E eu quero já começar aí trazendo uma mensagem que é essencial das Escrituras, né? Ele vê pessoas mortas o tempo todo. Um menino, né? Um garotinho. E todos estão mortos nessa terra. Todos que não estão em Cristo estão mortos. Então há um vídeo aqui no canal, inclusive, chamado Enxergue os Mortos, tá? Vídeo Enxergue os Mortos. Eu vou colocar para você aqui, ó. Vai passar um pedacinho dele aqui, eu vou colocar a sugestão dele aqui em cima, vai ter o link também na descrição desse vídeo, Enxergue os Mortos, que é que eu falo sobre isso. Todos estão mortos porque todos os pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se separaram de Deus. Todos estão condenados à morte eterna e andam como mortos-vivos. Mortos estávamos antes de Cristo nos resgatar em nossos o quê? Delitos e pecados. Então, o garoto, como um vivo, né, ele vê mortos o tempo todo. E nós, como cristãos, também. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no ponto de ônibus, dentro de um táxi, de um Uber, de um carro, em qualquer lugar, você vê mortos o tempo todo. Por quê? Você é cristão? É? Nascido de novo? Então, você vê mortos. Por quê? Aquela pessoa da sua família, da sua casa, do seu convívio, ou que você não conhece, que está perto de você, está morta em seus delitos e pecados se não for cristã, verdadeira. Então você está vendo mortos espirituais. A Bíblia é clara, antes de nos converter, mortos estávamos em nossos delitos e pecados. Tá? Então essa é a primeira correlação com a realidade do Evangelho, das Escrituras, que eu quero fazer, do que eu tirei do filme, tá? Do que eu interpretei assistindo o filme, para trazer para você aqui, tá? Repetindo que eu não estou aqui para pegar análises oficiais de críticos, nada disso. Bom, uma outra coisa interessante é que só em Cristo temos a vida. Portanto, como eu disse aqui, quem está em Cristo está vivo e vê os mortos. Os mortos são os que não
se converteram, não foram regenerados, não nasceram de novo. Portanto, mortos estão em seus delitos e em pecados. E só os que estão em Jesus Cristo, ou seja, que confiaram nele para a salvação, que participaram do seu sacrifício na cruz, morreram com ele, por isso com ele ressuscitaram, que receberam a justiça, a imputação da justiça de Cristo, enquanto os seus pecados foram imputados em Cristo na cruz, esses estão vivos. Então nós vivemos, nós andamos, né, para não usar redundância de palavras, em vez de vivemos, nós andamos em uma sociedade, em um mundo de vivos e mortos, onde vivos e mortos caminham o tempo todo, mas não são fantasmas como no filme. No filme são fantasmas, é uma ficção, não é verdade? Mas no mundo é verdadeiro. Os vivos são os cristãos, que já nasceram de novo, têm a nova vida em Cristo Jesus. Mas os mortos são os que mortos estão em delitos e pecados, como os cristãos eram antes de receberem a salvação em Cristo. Então, assim como no filme, mortos e vivos convivem no mesmo lugar, né? No mesmo mundo. E também nesse mundo, é verdade, mortos e vivos convivem, enxergamos os mortos o tempo todo, porque éramos mortos antes de estarmos em Cristo. Bom, e se você assistir o filme, se você não assistiu, depois de assistir esse vídeo, tenho certeza que se você gosta desse gênero, não tem problema nenhum com ele, você vai assistir, tá? E você vai perceber isso lá. Se você já assistiu, deve estar entendendo melhor sobre o que eu estou falando, tá bom? E tem uma outra coisa interessante aqui. As pessoas no filme, elas não sabem que estão mortas. A maioria das pessoas não sabem que estão mortas, que é uma tradição espírita aí, na qual não acreditamos, porque não é verdadeira, mortos não andam por aí, tá? Isso a Bíblia deixa bem claro, tá? É um filme, uma ficção. Mas no filme, na história, na ficção, que é a história que estamos usando como parâmetro para trazer verdades aqui, tá? Exemplificadas na história, essas pessoas não sabem que estão mortas. Ao não saber que estão mortas, elas interagem ou tentam interagir com os vivos sem entender a própria condição, sem entender que elas não são iguais no sentido de viver no mesmo mundo ou na mesma dimensão das outras que estão vivas. Ora, irmão e irmã, tá? Você e eu, quando ainda não tínhamos sido salvos por Cristo Jesus, éramos assim. As pessoas são assim. As pessoas, quando ouvem a mensagem do Evangelho, elas não sabem, ou não sabiam antes, se crerem no Evangelho, vão descobrir, que estavam mortas. Que não é uma questão de morrer e ir para o inferno, é uma questão de já estar morto em delitos e pecados. E elas caminham pelo mundo. Estão aí, talvez do seu lado hoje, não sei onde você está assistindo esse vídeo. Você vai chegar em casa, talvez você encontre com alguém que você ama muito, que está morto e não sabe. Então isso é mais uma coisa que é um paralelo da história do filme que podemos tirar como lição, para lembrarmos de como o Evangelho deve estar presente na nossa vida quando olharmos ao redor para as pessoas que estão à nossa volta. Elas não sabem que caminham para o inferno. E por mais que tenham ouvido, se o coração não foi regenerado, elas não compreendem inteiramente, não compreendem com o seu ser, porque não é somente, tá? É o coração, é o ser por inteiro compreender que se está morto, morto em pecados, morto em transgressões, tá? E uma coisa interessante é que poucos vivos, e no caso do filme, é só aqueles que são, entre aspas, médios, sabemos que não existe isso também, médios que ficam vendo mortos por aí, isso é só a história do filme, tá? Então, mas no filme, isso acontece. Então, não são todos. A maioria das pessoas que estão vivas não veem os mortos, né? Os mortos caminham lá pelo filme, aparecem, desaparecem, e só o garotinho lá tá vendo. Então, são poucas pessoas, outros também, né? Fica claro no filme que depois o garoto que ele tratou e depois acabou dando um tiro nele, também tinha a mesma questão do garoto, também via pessoas mortas e tal. Mas poucos vivos enxergam os mortos, embora saibam ou acreditem que há mortes por ali, que possa haver. Muita gente acredita nisso. Então, muito poucos também dos cristãos olham as pessoas à sua volta e as enxergam como mortas.
Muitas vezes nós passamos pelo dia a dia e não olhamos às vezes as pessoas como alguém para se evangelizar, olhamos alguém para se levar à igreja, alguém que se possa orar para que a pessoa tenha um benefício, para que Deus dê alguma coisa, mas não enxergamos as pessoas como mortas. Elas estão mortas em seus delitos e pecados, elas precisam de salvação, elas precisam de vida. Nós que estamos em Cristo, se você não estiver, hoje é dia de você confiar nele para salvação, mas nós que estamos em Cristo, nós temos que enxergar os mortos como mortos. E quem são os mortos? Qualquer um que não está em Cristo. E em quem Cristo não está. Esse está morto em delitos e pecados e condenado à eternidade de sofrimento, de julgamento, de ira de Deus. Então, mais uma coisa que podemos tirar desse filme. Temos que enxergar os mortos, não só olhar para eles, saber que estão mortos e saber que devemos pregar o... Não é ser chato, não. Quem converte é Deus, quem convence é Deus, é o Espírito Santo, mas pregar a tempo e fora de tempo e gerar em oração a conversão dessas pessoas. Bom, o filme continua até o momento que o psicólogo vai conversando com o garoto, as coisas vão acontecendo e de repente o garoto se dá conta de que ele precisa interagir com os mortos. Ele precisa falar com os mortos e precisa de alguma forma, deixar que aquelas visitas que ele recebe de pessoas mortas interfiram na sua vida e ele, por sua vez, interferir na vida dessas almas lá do filme. Mais uma vez, repito, eu tô falando toda hora porque tem gente que não entende, tá? Não existe, isso é um filme, tá bom? Estou usando a história do filme para trazer a mensagem do evangelho aqui, tá bom? E aí tem muito susto, né? Para quem gosta de filme de suspense, de terror, aqueles sustos, aquela coisa. E aí a gente vê que muitos dos que estão mortos pensam que estão vivos, como eu disse, né? Não sabem que estão mortos. E tentam ajudar os outros. Mas como? Que horas que nós vemos isso no filme? No final do filme. No final do filme, bom, se você não assistiu o filme, não é bom. É bom que você dê uma pausa aqui agora, vá assistir o filme inteiro e volte aqui nesse pedaço do vídeo, tá? Mesmo que eu perca minutos de visualização, é a melhor coisa que você faz. Mas se você já viu, você vai descobrir que o psicólogo, na verdade, morreu com o tiro que ele recebeu lá no início do filme. E ele tá o filme todo morto. E ele trata o garoto porque ele tá morto. E o garoto vê gente morta. Então, por isso que o garoto tá vendo ele, tá conversando com ele. Então ele tá achando que tá ajudando o garoto, na verdade é o garoto que está ajudando ele e ambos não sabem muito bem o que está acontecendo. Mas acabam se ajudando. Lá na história do filme, repito, não existe isso, não existe conversar com pessoa morta, tá? Não existe, biblicamente falando. Então, esse psicólogo, ele acha que tá vivo e quer ajudar as pessoas. Quer ajudar o garoto, né, que também está vivo, até os mortos. Uma hora ele passa a acreditar. Quando ele toca uma parte lá com uma fita do tratamento antigo que ele fez com outro garoto, e ele vê voz, ele acredita que existem mortos andando, então ele passa a querer ajudar, e aí ele vai junto com o garoto. Quando o garoto lá vai ajudar uma menina que morreu, que na verdade a mãe estava envenenando a menina, ele leva o garoto, vai junto, né? Só que essa revelação de que ele está morto é só no fim. Então, por isso que eu falei para quem não assistiu, parar de assistir antes. E quantos não estão assim dentro da igreja? Eu escrevi um livro, que é um dos mais vendidos dos meus livros, que é o chamado Dentro da Igreja e Longe de Deus. São os DILD, né? Dentro da igreja e longe de Deus. Pessoas que frequentam a igreja, estão em igreja, têm carteirinha de membro, foram batizadas, acham que estão vivos, mas estão mortos, né? Como vemos lá em Apocalipse. Em Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Então não importa ter aparência, não importa ser uma árvore só com folhas, é preciso ter frutos. Então, o personagem do Bruce Willis está o tempo todo morto, tentando ajudar. Só que, na verdade, ele está morto e não sabe. Então, muitos estão em igrejas e aí? Evangelizam, tocam, cantam, pregam o teu evangelho por meio deles, porque Deus usa quem quer. Outras pessoas se convertem de verdade, ficam vivas e passam a ser vivificadas, mas eles continuam mortos. Porque não sabem, porque não vivem o evangelho, porque talvez nunca se converteram de verdade, nunca se arrependeram, nunca abandonaram o pecado, nunca andaram em santidade, nunca tiveram Deus e Cristo como seu principal tesouro. Então muitos estão assim. É mais uma reflexão que eu trago
baseado no filme O Sexto Sentido, né? E o espiritual, meu irmão, é mais real, né, do que o que acontece fisicamente em nosso meio e que nós podemos ver. O mundo que nós não vemos é muito mais real do que esse aqui, com relação à existência, com relação ao que vemos nas Escrituras. Então, não ver uma coisa não significa que ela não exista. Então, você olhar para alguém e ver ela, uma pessoa com aparência de viva, não significa que ela está. Você olhar para alguém dentro de uma igreja, não significa que ela seja viva. Por quê? Porque muitos estão dentro de igrejas, instituições, mas não são igreja. Não são corpo de Cristo. Não é verdade? E tem mais uma outra coisa interessante nesse filme, que é a cor vermelha. O próprio documentário lançado com o DVD do filme, acho que em 2000, né? Não sei se foi o diretor, o produtor, acho que é o diretor. Fala sobre a cor vermelha que ele usou. Coloquei até uma blusa aqui com vermelho aqui em homenagem a isso. Dizendo que ele usou a cor vermelha em todas as vezes em que havia algo de sobrenatural interagindo com o mundo natural. Lá na história do filme fictício que a gente sabe que não existe morto falando com vivo. Não estou falando isso aqui. Mas no filme existe, lá, legal a história. Então ele usa a cor vermelha. Então tem muitos exemplos, tá? Na hora que tranca um garoto lá em cima, lá o fantasma lá, e aí sobe um balão vermelho, aí o garoto tá de casaco vermelho, quando se encontra com o médico, que na verdade estava morto desde o início. Porque é legal, porque há pistas no filme inteiro de que o psicólogo estava morto desde o início. É que a gente acaba não olhando para outras coisas. Por isso que a mulher dele acha que está em crise com o casamento, porque na verdade a mulher dele nem está vendo ele. Ele é que fica falando e acha que ela não responde. O tempo todo ele tenta abrir uma porta de um consultório dele e a maçaneta está vermelha. Tá? Então, enfim, a cor vermelha aparece, a cabana lá onde o garoto se esconde, ele tem uma cabaninha onde ele se esconde, aí rouba um monte de imagens de uma igreja, coloca lá para tentar, porque ele morre de medo, né, das assombrações. O filme é legal, né? Apesar de não ser uma coisa verdadeira, fictícia, mas é legal. Então, para quem gosta, é claro, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu acho que você gosta, né? Senão você já teria parado desde o início. E aí aparece um espírito, a própria cabana onde ele se protege desses espíritos é vermelho, ou seja, enfim, a cor vermelha está para todos os lados, mostrando o quê? Essa interação entre o mundo físico, né, que é alguém morto interagindo com o mundo dos vivos. Olha, amado, a morte espiritual veio na queda. Todos estão mortos, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Ninguém por si mesmo consegue estar vivo. Anda na terra como morto todo aquele que não está em Cristo Jesus, não é verdade? Então, e vermelho também é o sangue de Cristo, que é quem nos lava do pecado e que nos possibilita ter nova vida e não mais estar morto. Né? Então, no filme, o vermelho simboliza a interação do que é vivo com o que é morto. No Evangelho, o sangue, o vermelho do sangue de Cristo, é aquele que lava o morto, lava os pecados do morto, os pecados que mantêm ou que deixam esse morto, que é o pecador, e, consequentemente, na obra de redenção, esse pecador tem nova vida, nasce de novo e passa a estar vivo. É um outro simbolismo interessante que há no filme que podemos trazer para usar também no Evangelho. E há a cena clássica, né? Que eu vejo pessoas mortas e com que frequência, o tempo todo, tá? Vou colocar aqui, mas tem que ser rapidinho, porque tem um limite de tempo por causa dos direitos autorais do filme, então vou tentar colocar essa cena rapidinho. Às vezes eu vou tentar colocar aqui, dependendo do tempo, eu abro a tela e coloco inteiro. Não sei se vou conseguir durante a edição colocar o que eu gostaria de colocar, porque temos aí as regras do YouTube, né? Então, com que frequência, como o garoto fala, você e eu vemos pessoas mortas? O tempo todo. Só que nós não temos consciência disso. Os mortos estão lá e muitos de nós, para ser melhor, né? Muitos de nós, cristãos, não têm consciência de que esses mortos estão lá. Quem são os mortos? Aqueles que estão ao nosso lado.
parentes, amigos, colegas de trabalho, com quem falamos todos os dias, com quem conversamos todos os dias, com quem nos encontramos todos os dias e não os enxergamos como mortos. Portanto, não temos a urgência de anunciar-lhes o Evangelho e, principalmente, gerar, chorando e orando a conversão deles com o joelho no chão em oração. Não é verdade? Os Dilde, quem são os Dilde? Os Dentro da Igreja Longe de Deus, né? Que é esse livro que eu tenho, inclusive se você não leu ainda, ele está à venda com frete grátis para todo o Brasil, tá? No final eu vou falar mais sobre isso. Eles ajudam. Às vezes eles trabalham na igreja, eles fazem um monte de coisa, mas a sua própria vida não está regenerada. Continuam mortos. Acham que estão vivos, lá como o Bruce Willis lá no filme, mas está morto. Ajudam na igreja, ajudam no louvor, ajudam no evangelismo, ajudam em um monte de coisa, mas estão mortos. Então, cuidado, veja se a sua vida cristã, leia lá as epístolas de João, tá? A primeira João, principalmente, foi escrita ela para que alguém examine a si mesmo e veja se realmente é convertido. Graças a Deus por aqueles que são, mas há muitos que não são. Por isso eu escrevi esse livro Dentro da Igreja Longe de Deus. Tá? Então essa relação de morte e vida que há no filme é muito legal. Porque apesar de ser uma ficção, ela nos dá munição para usarmos o paralelo da história. Porque morte e vida também é a história do Evangelho. Mortos estávamos, não é verdade? E fomos vivificados por Cristo. Mas vivemos num mundo em que muitos estão mortos e nós temos que anunciar Cristo para que eles também sejam vivificados. Olha que interessante, não é? E todos os mortos precisam de ajuda. Né? Lá no filme os mortos falam, né? Eles primeiro aparecem, aí o garoto morre de medo e aí não quer ajudar porque ele corre, fica desesperado. E aí depois ele acaba descobrindo que os mortos precisam de ajuda. Né? E aí ele vai ajudar os mortos, vai lá com o outro, fazer o que a menina pede lá, para todo mundo descobrir que era a mãe que estava envenenando ela, por isso que ela morreu, aí salva a irmãzinha. Então todos os mortos precisam de ajuda, ou seja, todas as pessoas que não têm Cristo precisam desesperadamente de ajuda, ainda que não saibam disso e ainda que não peçam e não queiram. Tá? Então nós precisamos saber, óbvio, respeitar as pessoas, não sermos chatos, mas pregar o Evangelho. E gerar em oração a conversão dessas pessoas, eu repito. E também saber ouvir, tá? Mais uma coisinha do filme. Há um momento em que o garoto é instruído, né? E chega um momento em que ele chega à conclusão de que ele precisa ouvir o que aqueles espíritos lá do filme, da história, estão falando. Então as pessoas muitas vezes querem falar. Então que saibamos também, quando pregamos, ouvir. Ainda que a pessoa fale um monte de besteira, não fale coisas, besteira no sentido de que não é bíblico, não interrompe, escuta, ouve e depois fala. Até porque ao ouvir, você terá maior atenção quando você for falar. A pessoa dará maior atenção para quando você for falar do Evangelho. Então ouve, escuta e tenta ajudar com a verdade que você tem. Porque você sabe que ela está morta e você está vivo. Ele está morto e você está vivo. Não é verdade? Então, nós devemos oferecer essa ajuda aos mortos que estão à nossa volta. Então, é um filme muito legal, um filme que trata de morte e vida, o Evangelho trata de morte e vida. Então, repito, eu não quis aqui ser crítico de cinema, concordar com críticas ou discordar do filme, não analisei, não li, fiz questão de não ler nenhuma matéria sobre a análise do filme. Eu assisti o filme, eu anotei aqui no meu caderninho tudo que eu achei interessante de fazer uma correlação do Evangelho com o filme para trazer aqui para vocês nesse primeiro vídeo da série. E aí, gostou desse tipo de vídeo? Quer mais filmes, mais séries? Quer sugerir algum? Coloca nos comentários. Gostou do tipo? Coloca nos comentários. Alguma pergunta? Coloca nos comentários também, tá bom? E vamos aprender com o que nós tiramos de exemplo, né? Tornando este filme em uma parábola, tiramos de exemplo de verdade das Escrituras algumas coisas aqui, tá bom? No mais, eu te agradeço por estar até aqui no vídeo. Te peço que se inscreva em nossas redes sociais, tá? @Muros do Evangelho, @PR Rafael Melo, Instagram, Twitter. Siga-nos lá para que você também receba notificações por lá dos vídeos aqui e publicações que colocamos lá todos os dias. Também te peço que você, mais uma vez eu te peço, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que mais pessoas, para que você receba, e também o seu like ajuda a que mais pessoas recebam os vídeos do canal. Você já nos conhece? Então,
Você sabe que não vendemos o evangelho, não oferecemos barganha com Deus e temos muita dificuldade para continuar por causa disso. Então precisamos da sua oferta de amor. Se você pode nos ajudar, há uma conta aqui na descrição, tá? Também há um link na descrição que você pode enviar sua oferta por amor, sem comprar porcaria ungida, sem promessa de que você vai ser abençoado, nada disso. Somente por amor, para nos ajudar a continuar esse trabalho aqui, tá bom? Se você é abençoado pelo canal e pode, que Deus, a minha oração é que Deus lhe mova a nos ajudar, porque nós precisamos, tá bom? Mas tem que ser por amor, não por barganha. E você nos ajuda também adquirindo os nossos livros. Eu falei, sou escritor de ficção, né? Tô inclusive para lançar mais 3 livros aí estão para sair. 2 de ficção, a continuação da trilogia Aniquilação, que o primeiro, que é o que eu vou falar aqui, Aniquilação à Última Hora, já foi lançado, foi a ficção cristã nacional mais vendida de vários meses de 2018, tá? Por isso que eu falo de história, né? Eu escrevo histórias, eu leio muito e eu gosto, tá? E o link vai estar aqui na descrição, e também tem o livro Dilde, né? O Dentro da Igreja Longe de Deus, que eu chamei dos Dilde aqui, né? Aqueles que estão na igreja, acham que estão vivos, mas estão mortos, assim como o psicólogo lá do fim, quando ele descobre que na verdade ele estava morto e o garoto estava ajudando ele, né? Assim como ajudava os outros fantasmas lá. Então, esse livro Dentro da Igreja Longe de Deus tem sido muito vendido, dou seminário sobre ele pelo Brasil, enfim, é muito legal, você pode adquirir também, o link está aqui embaixo. Você assiste os trailers dos livros com som, tela cheia, completos, estão muito legais os trailers. Se você quiser os 2, faça contato com o número do ministério que está aqui embaixo no WhatsApp. E aí você pode pedir os 2, tem um desconto de quase R$15 aí por depósito e chega na sua casa em qualquer das modalidades, em qualquer link, sempre frete grátis para todo o Brasil. E tem a versão digital dos livros também, que é bem mais barata, que você recebe por e-mail, já pode sair lendo aí no seu celular, no seu e-reader, no seu computador, se quiser, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, um outro tipo de vídeo, tá? Mas eu vou tentar pelo menos uma vez por semana, ou talvez uma vez a cada 15 dias, trazer aqui uma história de graça sobre algum filme, alguma história, alguma série de TV, para que nós tiremos lições, transformemos essas histórias em parábolas, para que aprendamos lições do Evangelho delas, tá bom? Mais uma vez, te peço, gostou desse tipo de vídeo? Deixa nos comentários aqui. Um grande abraço e tchau!